Estamos na página de número 79, dando continuidade à matéria de introdução bíblica. Vamos tratar a inspiração do Novo Testamento. Não há como duvidar da legitimidade e autoridade dos textos do Antigo Testamento, como já vimos em aulas anteriores. Uma vez que, conforme pontuamos repetidas vezes, tiveram seus autores a condução do Espírito Santo. Isto é inexorável, essa verdade da condução do Espírito Santo na compilação do Antigo Testamento, dos escritos, ela é, digamos assim, inquestionável nesse sentido. Então, segundo Hodges, se os textos da antiga dispensação foram dadas por intermédio de intervenção divina, muito mais foram aqueles produzidos durante a dispensação do Espírito, que a gente vai chamar aqui de dispensação do Espírito, que evidentemente estamos falando da dispensação da graça, que claro, teve início com o advento e a existência visível da igreja, Atos capítulo de número 2. Então, os apóstolos, discípulos e profetas da nova aliança jamais deixaram de qualificar seus escritos como inspirados, dispondo-os no mesmo nível dos textos do Antigo Testamento. É isso que Paulo faz ao se referir ao Evangelho segundo Lucas como escritura. O que Paulo diz? 1 Timóteo 5:18. Pois declara a Escritura: não amordaces o boi quando pisa o grão, e ainda o trabalhador é digno de seu salário. Então compare esse texto, por exemplo, com Lucas 10:7. Então Paulo, quando faz essa referência de Lucas 10:7 em Timóteo 5:18, na primeira carta, é evidente que ele está dando o seu selo, por assim dizer, de autenticidade aos escritos do Antigo Testamento e, evidente, do Novo Testamento. Então, essa legitimidade é comprovada em virtude da confiança nas palavras do próprio Jesus de que o Espírito Santo lhes fora prometido, Joel 2:28, e ser-lhe-ias enviados após a sua ascensão aos céus, João 16:7. Exerceria durante o processo de redação a função específica de orientador, lembrando-os de tudo quanto Jesus havia ensinado durante o tempo em que permaneceu com eles, tornando seus escritos e palavras ditas com bases nestes. Ou seja, são infalíveis as palavras que foram ditas. Marcos 13, verso 11, diz assim: não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Lucas 10:16 diz assim: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Olha a autenticidade que o próprio Cristo dá às palavras que estão cravadas nas páginas do Novo Testamento. A experiência transformadora pela qual passaram os primeiros autores no dia de Pentecostes, ocasião em que o Espírito Santo desceu sobre eles, Atos 2:2, enchendo-os da unção e virtude do Espírito, foi radical, imediata e sem precedentes, pois tiveram suas resistências culturais e ideológicas superadas pela influência poderosa do Espírito Santo para serem representantes legais e porta-vozes de Deus sobre a terra. Então, a autenticidade, a inspiração é infalível com relação à crença ou não nas páginas do Novo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento, sim, ele foi reiteradamente, repito, ele foi inspirado por Deus. A Igreja, página 80, e as evidências da inspiração do Novo Testamento. Elencar uma série de evidências por si mesmo comprovam a plena inspiração das páginas do Novo Testamento. Não é tarefa das mais difíceis. Isso porque a própria postura da igreja primitiva com relação aos textos que utilizava demonstra que esses eram considerados divinamente inspirados
desde os primeiros dias de existência da própria igreja. Então a igreja, ela pregava sobre esses escritos, a igreja anunciava esses escritos, a igreja vivenciava esses escritos. Então, a relação da inspiração e a evidência da inspiração dos escritos com relação à igreja também é uma coisa irrefutável. Eles foram juntamente, igreja e palavra, nesses escritos foram juntamente sendo levados e entregues a todas as nações até chegarem a nós, graças a Deus por isso. Página 81, os pais apostólicos e as evidências da inspiração do Novo Testamento. A maneira como os primeiros cristãos e a própria liderança da igreja primitiva tratavam os livros e cartas redigidos pelos apóstolos constitui-se em inquestionável prova de que eram tidos como plenamente inspirados e dignos de inteira confiança, tanto que eram dispostos ao lado do cânon do Antigo Testamento. Além disso, fato temos o testemunho dos pais apostólicos, dos discípulos e dos líderes cristãos do final do século I até meados do segundo século. Esses escritos que se caracterizavam pela simplicidade literária, sinceridade e convicção religiosa, constituem-se os mais antigos escritos do cristianismo depois das Sagradas Escrituras. Então, sim, os pais apostólicos, eles consideravam os escritos do Novo Testamento como sendo inspirados por Deus. Eu chamo a sua atenção, para quem tem o livro, a página de número 82, quase ao meio da página, que diz o seguinte: essas obras são inquestionáveis provas da plena aceitação que a literatura apostólica tinha entre os primeiros cristãos e de como encaravam como palavra de Deus, postas no mesmo nível do Antigo Testamento. Pelo menos é o que se deduz do testemunho de Hipólito, discípulo de Irineu, que viveu entre o ano 70 e 236 depois de Cristo. Então abre aspas aqui para Hipólito. Ele diz o seguinte: estes homens abençoados, os escritores do Novo Testamento, tendo sido aperfeiçoados pelo Espírito da profecia, são dignamente, honrados pela própria palavra. Foram trazidos a uma harmonia íntima, como instrumentos e tendo a palavra dentro deles, pois assim dizem, a fim de fazer ressoar as notas. Pelo Senhor foram movidos e anunciavam o que Deus queria que anunciassem. É que eles não falaram da sua própria capacidade, falaram daquilo que lhes era revelado unicamente por Deus. Palavras maravilhosas de Hipólito, que sim, ele como um pai apostólico, autentica, sanciona as páginas inspiradas do Novo Testamento. E por fim, página 82 ainda, uma questão aqui para nossa reflexão. O Antigo e o Novo Testamento, não obstante o grande espaço de tempo entre os eventos históricos que registram e a composição redativa de cada um dos livros que os compõem, são igualmente plenos de inspiração? Aí tem uma pergunta: por quê? Por que você considera isso? Por que você pensa dessa maneira? Então vamos analisar, vamos imaginar, vamos pensar de maneira muito responsável que sim, os escritos do Antigo estão no mesmo pé dos escritos do Novo. E os escritos do Novo estão no mesmo pé dos escritos do Antigo em termos de inspiração divina. Ambos foram dados por Deus. Capítulo 4, página 83, inspiração bíblica e as diversas teorias. Os estudos referentes à Bíblia, tecnicamente chamado de bibliologia, tornam indispensáveis alguns comentários sobre as diversas teorias que ao longo da história da Igreja têm surgido em torno do tema da inspiração. Exemplo: os principais movimentos.
Na lista dos movimentos teológicos que figuram como geradores das principais teorias a respeito da inspiração estão os movimentos ortodoxo, modernista e neo-ortodoxo. Movimento ortodoxo, primeiramente. O movimento ortodoxo, que teve início nos primórdios da Igreja, surgiu como reação à oposição imposta pela religião judaica e combater os diversos movimentos heréticos que, à semelhança do gnosticismo, um movimento dedicado à obtenção de um conhecimento superior para a obtenção da salvação, perpetravam ensinamentos completamente alheios àqueles constantes nas Sagradas Escrituras. No caso específico, o judaísmo, a igreja primitiva tratava de demonstrar, utilizando para isso os textos da Torá, o Antigo Testamento para os cristãos, que o cristianismo, a despeito de ser essencialmente diferente daquela, abraçava os elementos fundamentais da sua fé, combinando-os às supremas revelações de Cristo e seus apóstolos. O movimento ortodoxo surge para levantar a bandeira dizendo o seguinte: o Antigo Testamento fala de Jesus. O Novo Testamento se cumpre aquilo que o Antigo Testamento falou de Jesus. Então essa é, digamos, a linha mestra do movimento ortodoxo e o coração deste movimento. Movimento modernista. O movimento modernista, também denominado de movimento liberal ou simplesmente liberalismo, surgiu a partir do desenvolvimento da teologia alemã, olha só, caracterizado pela tentativa de atualização de antigas doutrinas, cujos elementos são frequentemente alterados no processo mediante uma nova erudição científica e filosófica. O movimento modernista enfatiza a ética prática, a justiça em termos mais amplos e o avanço da ciência, opondo-se drasticamente às ditas rígidas ortodoxias da igreja, uma vez que, segundo os adeptos desse movimento, os conhecimentos religiosos engessados pelos dogmas da igreja estavam completamente ultrapassados, e ante os avanços da ciência e do conhecimento técnico-científico estavam ultrapassados. Então, o movimento modernista causou grande impacto no pensamento teológico nos primeiros anos de seu surgimento, para que em 1919, com a publicação do clássico Epístola aos Romanos de Calbart, perder força e arrastar-se história dentro, sem exercer um terço da influência que havia exercido no início da sua história. Então esse movimento modernista aqui é muito parecido com a fala de alguns autores até atuais, até pastores atuais, que diz o seguinte: não, a Bíblia ela é antiquada e ultrapassada, ela precisa ser ressignificada, ela precisa ser reescrita. Eu não vou nem citar o nome aqui de um líder religioso aí, pregador até inclusive, que chegou a citar essa frase e propor essa ideia da ressignificação das Escrituras para que ela possa abraçar algumas minorias. Mas aqui, com relação ao movimento modernista, eu só digo uma coisa: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Então, assim como Jesus não pode mudar, assim como Deus não pode mudar, a Bíblia também não. Outro detalhe interessante, já dizia Martinho Lutero: aquele que quer mudar a Bíblia é porque nunca foi mudado por ela. Então o movimento modernista, ele tenta adequar a Bíblia às realidades atuais. Na realidade, falamos aqui como Billy Graham dizia: a Bíblia e a sua mensagem é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Movimento neo-ortodoxo. O movimento neo-ortodoxo, por sua vez, se opõe às culturas teológicas definidas pelos modernistas, preocupando-se em reelaborar a ortodoxia existente, mais rígida e antiga, tendo como principal objetivo reenfatizar as clássicas doutrinas protestantes, tais como a transcendência divina, a questão do pecado e a fé, contrapostas a ideias de que os teólogos modernistas
tinham sobre esses mesmos temas, ou seja, acreditavam na plena imanência divina, na bondade do homem e seu aprimoramento paulatino, entre outros assuntos que divergiam drasticamente dos conceitos neo-ortodoxos. Grandes nomes da teologia contemporânea são intimamente associados às ideias neo-ortodoxas, entre eles Soren Kierkegaard, Rudolf Bultmann, Karl Barth, Emil Brunner e Reinhold Niebuhr. Então, esse pessoal aqui quis trazer essa nova teoria da neo-ortodoxia das Sagradas Escrituras. E assim sucessivamente, homens tentavam, com suas teorias, derrubar, por assim dizer, digamos, contemporaneidade das Escrituras. A Bíblia é atual e não precisa de alterações.